Aqui hoje pela primeira vez, se puder, levante a sua mão. Glória a Deus! Olha, passe ali no balcão do Welcome, logo ali na entrada, tem um presente aguardando por você lá, tá bom? E recebi esse convite e eu fiquei muito feliz, muito nervoso também. Mas eu creio que não vai ter nada de mim nessa noite. Eu creio que vai ser simplesmente o Espírito Santo. E eu queria, antes de começar, eu queria fazer uma oração. E eu peço que você acompanhe nessa oração. Então feche os seus olhos. Pai, eu peço a Ti, Senhor. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor se faça presente. Senhor, porque essa é a Tua palavra. E nós sabemos, Pai, que onde a Tua palavra é pregada, Senhor, ela vai de encontro ao coração e ela transforma. Senhor, eu peço a Ti, declaro agora que corações de pedra serão trocados por coração de carne nessa noite. Pessoas que chegaram aqui, Pai, não vão sair da mesma forma. Senhor, transforma nessa noite. E Senhor, eu me coloco à disposição, Pai, para que o Senhor fale não o que eu quero, não o que eu penso, mas aquilo que o Senhor tem para essa noite. Eu clamo assim em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. E nós vamos ler e nós vamos falar a respeito da Páscoa. Esse final de semana, ele todo vai ser tratado sobre as mensagens e o contexto, trazendo lições e aprendizados sobre a Páscoa. Nós vamos ter culto hoje, no sábado, no domingo. E eu peço a todos vocês que acompanhem por todos esses dias. Eu creio que vai ser uma bênção. E antes de falar sobre a Páscoa, que é como a gente vê, como a gente comemora, como a gente entende nos dias de hoje, eu queria trazer para vocês como era na forma, no tempo em que Jesus estava aqui. Porque antes de Jesus, antes de ser entregue, Ele é entregue num dia de Páscoa. Então nós temos que entender e nós temos que saber o que aconteceu antes. Porque nada está na Bíblia por acaso, tudo aponta para algo. E essa mensagem e tudo o que acontece nesse início está apontando para o Messias que estaria para vir, para ser crucificado por mim e por você. E essa história, ela se passa em Êxodo, e ela se dá no o início da Páscoa. Já tinha um povo, o povo de Israel, que ele foi para o Egito. E ele no Egito, ele acaba que passa muito tempo ali, vai se tornando grande e numeroso. E o faraó já não conhecia José, que é quem tinha trago o povo. E por isso, por faraó não conhecer e começar a ver aqueles homens crescendo e se multiplicando, ele começa a temer. Ele começa a temer que aquele povo se rebelasse, ele começa a temer que aquele povo, por algum motivo, se aliasse a um inimigo, e por isso ele começa a escravizar esse povo. E esse povo ele é escravizado por 400 anos. E até que Deus faz uma promessa e Ele levanta um homem. Ele levanta um homem, um libertador. E o nome desse homem é Moisés. Eu creio que quase todos aqui conhecem a história de Moisés. Mas ele nasce, é perseguido como criança, mas por um milagre de Deus, por um milagre que está no céu e pelo propósito que Deus tinha na vida dele para libertar o povo de Israel, o Senhor concede todos os milagres possíveis para que ele ficasse vivo. E ali Deus vai trabalhando, e Ele vai entregando a Moisés algo para que libertasse o povo do Egito. E Ele vai entregar 10 pragas para que fosse entregue ao faraó. E Ele entrega aquela uma após outra, e o coração do faraó continuava endurecido, até que chega na última, que é realmente onde eu quero chegar. A última praga, ela fala
sobre a morte do primogênito. Mas Deus, ele entrega a Moisés uma palavra que entregasse ao povo, que fosse escolhido um cordeiro sem mancha, um cordeiro imaculado. Esse cordeiro, ele seria sacrificado, e o sangue desse cordeiro iria ser passado nos umbrais das portas. E aquilo tudo era para que, quando o anjo da morte passasse e levasse a vida dos primogênitos, ele olhasse para a casa dos escolhidos de Deus e não fizesse mal algum. E o faraó, depois da 10ª praga, ele simplesmente, por um lapso de momento, ele abre as portas e deixa que o povo parta. E o povo sai, mas Faraó se arrepende e persegue o povo. Mas pela graça maravilhosa de Deus, o Senhor pega esse povo e ele leva até uma terra prometida. E eu queria ler em Êxodo 12, 26 e 27. Que diz assim: 26. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Toda essa história e tudo o que acontece é uma prévia do que estaria para acontecer com Jesus lá na frente. De Gênesis a Apocalipse aponta para um único momento, que é a cruz. E se hoje você e eu estamos aqui, é por causa da cruz. Porque sem cruz não há remissão de pecados, e nós não estaríamos aqui para podermos ter vida eterna. E a cruz só foi possível por causa da obediência de Jesus. E agora, como diz o meu pastor, agora sim eu vou começar a pregar. E eu queria ler em Lucas 22, do 39 ao 46. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vamos repetir comigo esse versículo? Quando eu falar 3. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando ele se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levanta-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Nessa noite em que se passa esse texto que nós lemos, era noite de Páscoa, era noite que eles ceiavam, e foi logo após a ceia de Páscoa. Ele pede para que os discípulos preparem, e assim que ele sai, ele vai ter um tempo de oração. E é nesse jantar, é nessa ceia, que ele estipula o que seria para nós a ceia. E tudo o que está acontecendo ali naquele momento já era um sinal
já mostrava aonde iria chegar, aonde a história que para muitos e por uma visão natural iria se fechar, mas para nós era apenas o começo. No Evangelho segundo Mateus, isso vai ficar um pouco mais claro. Ele chega até o monte, até o Getsemane, também conhecido como Monte das Oliveiras, e ele vai com 11 discípulos, porque Judas já não estava mais ali. Judas já tinha saído para trair Jesus. E ele chega com os 11 discípulos, e ele fala assim, ele pede para 8 aguardarem. E ele vai com 3 um pouco mais à frente, que é Pedro, Tiago e João, que são os discípulos mais próximos. E ali ele abre o coração. Ele fala que ele está angustiado. Ele fala que ele está triste. Ele fala que ele está aflito. Tudo aquilo que ele estava sentindo naquele momento não tinha a ver apenas com o peso da cruz, mas tinha a ver com o peso do pecado que ele carregou por todas as pessoas que tinham passado, pelas pessoas que estavam vivas naquele momento, por todas as pessoas que ainda hão de viver e que estão aqui agora, por mim e por você. E ele, nesse momento de angústia e nesse momento de tristeza, ele vai ter um tempo a sós. Ele pede para que esses 3 fiquem em oração, que esses 3 ajudem-o em oração, e ele vai ter um tempo sozinho com Deus. E ele deixa os 3 orando. Quando ele vai, ele se prostra no chão, e ele fala: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, que seja a tua vontade. Passa de mim esse cálice. Lá no Velho Testamento, toda vez que fala sobre cálice, vai falar sobre a ira de Deus, e a ira de Deus que estava sobre o meu pecado e o seu pecado, estava sobre Jesus naquela hora, por mim e por você. E ele se prostra ao chão. Ele simplesmente, sendo 100% homem, sendo 100% Deus, ele poderia simplesmente, talvez passar por isso e simplesmente não sentir nada, porque ele era 100% Deus também. Mas ele faz uma escolha, e essa escolha, ela é obedecer ao Pai. Ele não estava ali por acaso, mas ele estava ali para cumprir um plano perfeito. Ele estava ali para cumprir um plano perfeito, um plano que o Deus Pai tinha preparado, e que precisava que Jesus morresse no meu e no seu lugar para que se cumprisse, por amor a mim e a você. A cruz só foi possível pela obediência que ele teve no Getsemane. E não foi uma obediência qualquer, porque às vezes é muito fácil obedecer se está de acordo com você, ou se não causa dor nenhuma. Mas foi uma obediência em meio à dor. Uma obediência em meio à dor. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que na cruz tem o sacrifício, mas o Getsemane tem a obediência. Só é possível pela obediência do Getsemane. Deus tinha um único plano: promover a salvação do povo escolhido. A vontade dele era obedecer ao Pai. O propósito em obedecer o Pai era tão grande que não importa, ele iria fazer, mesmo que custasse tudo, assim como custou. Às vezes a gente esquece como foi aquele momento, mas custou tudo. Ele não estava fazendo simplesmente um passo, custou tudo. A vontade de Deus
ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, como fala na Bíblia. Mas ela nem sempre ela é indolor. Mas você sabe o que faz valer a pena? Porque ela te leva para um propósito. Ela te leva para o propósito que Deus te criou. Você nasceu e Deus planejou você. Estar obediente a Deus vai te levar para o propósito na qual Deus te criou. Isso vai te levar para um caminho de glória. Em Mateus, no verso 44, vai dizer que o suor se vertia em sangue. Às vezes a gente acha que é até uma figura de linguagem, não, mas era para expressar. E hoje já tem hoje já se fala que em alguns quadros clínicos de profunda aflição, de profunda angústia, o suor realmente se torna sangue. Você imagina o que a pessoa tem que estar sentindo, o que tem que estar ali dentro, o que tem que estar afligindo para que o suor se torne sangue. E ali naquele momento, passando por tudo aquilo, com o suor se transformando em sangue, o peso do pecado meu e seu indo sobre ele, você sabe onde ele acha conforto? Ele acha conforto na oração. É na oração que no meio da angústia, a carne é vencida, o espírito se fortalece, e o nosso coração, ele é alinhado com a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus em parte da vida, ou simplesmente naquilo que a gente concorda, é muito fácil. Você só vê quando alguém te obedece, quando essa pessoa discorda de você, quando essa pessoa vai fazer independente da vontade dela. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você está pronta para viver a vontade de Deus? Você está pronta para viver em obediência a Deus? Não é fácil. Quando Deus vai falar com a gente, quando nós vamos entregar a nossa vida para Jesus, Deus fala sobre nascer de novo. Nós temos que entregar o velho homem. Você tem que largar as suas vontades. Você está pronto para dizer: seja feita a sua vontade para todas as áreas da sua vida? Eu não sei se vai ser indolor. Eu não posso te garantir que vai ser. Mas eu posso te garantir uma coisa: que não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Há um plano perfeito para a sua vida. Há um propósito perfeito na sua vida. E deixa eu te falar, você estando em obediência, Ele é fiel para cumprir. Eu queria ler lá em Tiago, no capítulo 4, do 13 ao 15. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Você já parou para pensar que você sabe mal do seu passado, mal do seu presente,
e você pode obedecer aquele que sabe o passado, o presente e o futuro. Você sabe por que às vezes a gente fica quebrando tanta cabeça? Eu tenho certeza que 90% das coisas que a gente acaba passando porque a gente sai da obediência de Deus. A gente sai do propósito e da vontade de Deus. Enquanto você estiver vivendo a sua vontade, você é refém do ambiente. Mas quando você entrega a sua vida a Deus, você está com quem controla o ambiente. Enquanto você está fazendo na tua vontade, é só onde sua mão alcança. Quando você está fazendo a vontade de Deus, você não precisa alcançar, porque Ele leva até você. Eu queria te fazer uma pergunta: onde é que está seu Getsemane hoje? Onde é que está o local que está te trazendo angústia e aflição? Feche os seus olhos, comece a pensar aonde está o seu Getsemane. Naquele lugar em que a tristeza e a angústia, a aflição estão te tomando de uma forma que você já nem vê mais solução. Até mesmo as pessoas que estavam para orar com você, que estavam para te acompanhar naquele momento, às vezes já até adormeceram. E ali está simplesmente você. Ali simplesmente você. Mas deixa eu te contar uma coisa: você não está sozinho. Tem um Deus que está olhando para você nesse... E eu creio que esse Getsemane irá passar. E deixa eu te falar algo: esse Getsemane irá passar, e diferente do que aconteceu, e ressurreição depois, como Deus já fez isso por mim e por você, o Getsemane que você vai passar terminará em vida, em nome de Jesus. Não é fácil. Não é fácil, mas nesse momento em que Jesus está passando por toda essa dor, por toda essa aflição, e Deus Pai vê, assim como Deus Pai tem visto o seu Getsemane, assim como Deus Pai tem visto o que você está passando no seu momento de aflição e de dor, na área da sua vida que está passando por aflição e dor. Não ache que está passando despercebido. Deus está vendo. E em Lucas 22 vai falar: e apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Eu declaro que sobre o seu Getsemane nessa noite, eu declaro que sobre seu momento de aflição e de luta nessa noite, que os anjos do Senhor possam estar visitando nessa hora, em nome de Jesus. Eu queria que a igreja se colocasse de pé.